pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Estamos aqui com mais um Fique Por Dentro, né? E hoje está sendo apresentado por mim e por meu caro amigo Márcio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente está com uma pauta curta, né, Carlão? Não vai dar nem 5 horas de programa. Verdade. Dá para fazer rápido? Acho que sim. Então beleza. Bom, primeiro, a nossa pauta de hoje é o seguinte: a gente vai falar sobre um serviço que o Síndico Guardas vai prestar à categoria Guarda Civil Metropolitana nos próximos dias, que é uma facilitação para a expedição da via do registro de arma de fogo com nova validade. É o CRAF. Né? Isso, o CRAF. Vamos falar de jornada de trabalho, esse tema é nosso, né? A gente gosta muito, né, cara? Com certeza. Vamos falar do estágio probatório, a publicação que teve, as publicações que tiveram essa semana, né, no Diário Oficial da Cidade. E se der tempo, né, der para fechar antes das 3 horas de programa, a gente fala sobre a sede moral. Isso, verdade. Um assunto muito importante. Bacana. Bom, vamos começar pelo início? Com certeza. Vamos lá. Hoje nós recebemos a visita de um colega que ele é guarda civil metropolitano, dotado numa unidade aí do comando, e ele trabalha na Polícia Federal. Sabe que lá na Polícia Federal tem alguns colegas da guarda que trabalham lá fazendo os trâmites, né, justamente que interessam à Guarda Civil Metropolitana, correto? Hoje ele nos fez uma visita e ele falou assim: olha, a emissão do registro de arma de fogo com a nova data de validade para quem tem esse direito, primeiro é gratuito, segundo não precisa juntar documentação e sai rápido, né? Eu posso agilizar isso com vocês. Então o que o sindicato vai fazer? Qual que é o papel do sindicato nesse processo? Nós vamos colher os dados necessários à emissão e vamos passar para ele, que é o porta-voz da Guarda Civil da Polícia Federal, e ele, de posse desses dados, vai emitir o registro com a nova validade e vai encaminhar no e-mail que a pessoa informar para a gente aqui, né? Então vamos supor, você lá, pegou lá você preencheu o papel, você até preencheu, né? Com os seus dados. Vamos ver se sou bom de conta que nem o Clóvis. Você preencheu o papel com os seus dados. Nós vamos emitir esse papel para o colega vai emitir um registro novo, com a data de validade nova, né, de vencimento nova, e você vai receber no seu e-mail. Não vem para o sindicato, vai direto para o seu e-mail, né? Tá com o meu CRAF aqui, ó. O meu CRAF, por exemplo, o Malvado, ele tem validade até o dia 30 de agosto de 2019. 30 de agosto de 2019. O decreto presidencial lá do começo do ano, ele deu 10 anos de validade. Verdade. Significa que ele de 30 de agosto de 2019, ele passa a ser válido até 30 de agosto de 2029. Não. Não é. Porque o decreto fala que ele é 10 anos da data de expedição e não da data de vencimento. Certo. Então, a expedição dele foi dia 30 de agosto de 2016, ele vai ser válido até dia 30 de agosto de 2026. O que o colega vai fazer? Vai reemitir esse documento com a data de validade nova e vai chegar no meu e-mail. Eu vou imprimir colorido, vou plastificar e está substituído o meu CRAF, né? Aí o sindicato vai pegar os dados e vai passar. Veja bem, o colega vai ter que vir até aqui ou não? Não. Isso é uma boa pergunta, né? Exclusivamente por e-mail nós vamos receber esses dados. Pelo e-mail Fale Conosco, vou até pedir para colocar aqui, ó, para o nosso diretor colocar aqui no rodapé aqui, ó. Fale Conosco, @sindiguardas-sp.org.br. Mas quais dados o colega precisa passar para a gente para que seja emitido esse certificado de registro de arma de fogo com data atualizada? Certo. Eu acredito que é o nome Completo, sem abreviação. Beleza. O número da arma. Número da arma. Não é o número do SINAR. Do SINAR. Bem lembrado, é o número da arma. Tá? E o principal, né? Coloque o seu e-mail lá de uma forma legível. Apesar que ele vai mandar para vai mandar vai digitar, chegar, é né? verdade. Mas de qualquer forma tem que pôr o CPF também. Então, nome completo, sem abreviação, CPF, número da arma e o e-mail. Okay. Recebemos esses dados, nós vamos passar para o colega. Mais importante, quem que pode mandar esse dado para a gente? Quem é o colega que vai ter o direito de ter esse certificado, né, renovado com a validade? Todos os certificados que venceram ou vencem depois do dia 16 de janeiro de 2019. Então guarda essa data aí, colega. 16 de janeiro de 2019. Quando foi emitido. Se o seu certificado vence de 16 de janeiro de 2019 para frente, ou seja, março, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho,
até dezembro, sei lá, para frente, você pode passar os dados para o Sindiguardas, o Sindiguardas vai pedir a reemissão e você vai receber no seu e-mail. Então, aqueles que venceram antes do dia 16 de janeiro... Vamos supor que o seu venceu dia 15, você é o azaradinho da estrela. que sempre tem, né? Aí eu vou dia 15 de janeiro de 2019, o que você precisa fazer? Eu vou ter que emitir todas as certidões. E lá na Polícia Federal vai montar a pastinha de renovação de registro de arma de fogo. Tá? Aí segue as regras do decreto atual. Tá? Que acho que já foi editado uns 150 decretos de arma, vai seguir a regra do atual. Tá? Então, do dia 15 para trás, 15 de janeiro de 2019 para trás, colega, faça a sua pastinha e peça a renovação do seu registro de arma de fogo. Do dia 16 para frente, manda os dados para o Sindiguardas e o Sindiguardas vai pedir a emissão de um CRAF com nova data de vencimento. Tanto é que o nosso colega e amigo diretor lá, Evandro, está lá na luta, né, na mudança desse decreto aí, né? Que trata do porte e tal, né? É verdade. Então, vamos agradecer para o colega lá da Polícia Federal que né, fez essa ponte com o Sindiguardas e a partir de hoje mesmo já pode estar mandando no e-mail do Fale Conosco esses dados para a gente poder passar para a Polícia Federal para emitir, né? Que é importante, não precisa, pelo amor de Deus, não vai tirar uma foto de 5 GB de tamanho para colocar o anexo no e-mail com a foto do CRAF. Não precisa, eu só preciso dos dados, não precisa mandar, porque eu sei que tem colega que ele vai fazer o quê? Ele está com preguiça de digitar o e-mail, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular dele, vai tirar uma foto do CRAF e vai mandar lá para o nosso e-mail. Nossos funcionários não vão fazer essa leitura do CRAF para ficar digitando dados. Então, passa os dados, vai ser um copia e cola daqui para lá para mandar para o pessoal da Polícia Federal. Beleza. Bacana, tá. Bacana a atitude do colega, né? E isso é o verdadeiro espírito, né, de cooperativismo entre nós, né? Pois é. Beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo assunto, que é a jornada de trabalho. O que você acha, Malvado? Pessoal, as unidades por aí, elas têm cumprido a portaria 61? E eu acredito que em parte, né? O fato de muitas vezes dos gestores também não estar cumprindo a portaria na íntegra tem a ver também com usos e costumes, né? O costume do colega de saber a escala antes, né? Porque ele quer se preparar para o dia seguinte, para a operação, para levar uma água, levar um café. Então ele acaba ligando para a base. Mas essa obrigação? Não tem. Isso ajuda bastante, né? Essa é uma portaria também que eu entendo que ela ajuda a combater o assédio moral, que se der tempo a gente vai falar um pouquinho, né? Porque a partir da emissão dela, aquele banco de horas não está tão elevado como antigamente. É verdade, tem diminuído mesmo. Mas o que você falou sobre ligar para a verdade, Malvada, é uma coisa interessante. Quando eu ingressei na Guarda em 2001, a gente recebeu uma ordem verbal dizendo assim, todo mundo tem que ligar para saber a escala. Não existia nada documental, não existia uma ordem de serviço, uma portaria, uma regulamentação, não existia nada. Mas tinha uma ordem verbal que falava, todo mundo é obrigado a ligar para a base para saber a escala de serviço. Era ilegal, era uma exigência ilegal. Verdade. Porque quem exigia isso não tinha amparo jurídico para exigir. E a gente viveu anos e anos, eu estou falando que eu entrei em 2001. Teve colega que entrou em 86, né? Em 86 pegava a ficha telefônica, que não era mais nem cartão ainda, ia lá no orelhão, colocava a ficha telefônica para ligar para saber o horário de serviço dele. Né? Então hoje em dia, a portaria 61 estabelece que as jornadas serão fixas e previamente planejadas. Sua alteração deverá ser comunicada ao servidor com um período de antecedência. Significa dizer que, se a jornada é fixa e previamente planejada, você já sabe que você está na equipe Alfa, Bravo, Charlie ou Delta das 6 às 18, é naquela equipe das 6 às 18. Se houver alteração, quem tem que te avisar? A administração. Tanto é, gente, que quando a gente preenche aquela escala de previsão mensal, né, ela deve ser preenchida até o dia 20. E, né, de folga, né? Para que o gestor, depois do dia 20, ele possa verificar se ele pode contemplar lá o seu pedido das suas folgas. Tá certo. Ele não podendo, ele vai emitir essa escala de previsão mensal já com o planejamento dele. E a partir daí, qualquer alteração tem que ser comunicada. Eu vou pedir para o nosso diretor aqui de comunicação colocar na tela aí a ordem interna 012, que quero dar uma lida. Veja bem, é verdade. Põe a ordem interna 012, por gentileza. Bem Bom, a ordem interna 012 de setembro de 2018. Ela faz algumas considerações e ela determina, hein, é do Comando Geral. Todas as vezes que as unidades envolvidas necessitarem requisitar a presença do servidor da GCM por meio de convocações,
olha só, por meio de convocações. Essa convocação é por escrito, meu amigo, você tem que dar ciência nela. O ato de serviço em questão deverá ser formalizado, olha de novo a palavra, formalizado. Formal, tem que ser formal, formalizado, mediante apontamento em escala de serviço. Verdade. Significa que me chamou na folga, eu tenho que constar em escala de serviço. Verdade. A primeira obrigação está aí. Quando as convocações forem decorrentes de demandas administrativas internas, a unidade GCM deverá programar o atendimento de modo que ocorrerá preferencialmente durante o período em que o servidor da Guarda Metropolitana esteja escalado para cumprir seu turno de serviço regular. O que isso aí tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que vai chamar para DIP, para renovar funcional, para avaliação psicológica, para ir depor na disciplina da guarda, na corregedoria, tem que ser no dia de serviço. A preferência no dia de serviço, né? Isso. Excepcionalmente, admite-se que não seja, né? Mas excepcionalmente, exceção. O problema é que eles estão invertendo a regra. Estão colocando preferencialmente no dia de folga e excepcionalmente no dia de serviço. Isso em muitas unidades, viu? Muitas unidades, né? Então, a gente já sabe que chamou no dia de folga tem que constar em escala de serviço. E preferencialmente não chama no dia de folga para resolver problemas internos da guarda, né? A ordem número 12 vem reforçar, né, para que os gestores respeitem o descanso remunerado do guarda. Ela está reforçando. Pois é. Agora que a gente já conhece a ordem interna 012, vamos encaixar ela dentro da portaria 61. Afinal, ela saiu da portaria 61, né? Os nossos associados têm esse livrinho aqui, ó, esse livrinho de legislações. Se vocês repararem aqui, na lateral tem algumas cores, né? A cor vermelha, a gente identificamos a cor vermelha como o regulamento disciplinar, a lei 15.530. 13.530, desculpa. E o marronzinho aqui, que ele é bem fininho, Jornada de trabalho. Tá a jornada de trabalho. Por aqui, vocês lendo esse dispositivo, vão entender o melhor do que nós estamos abordando aqui. Quem não tem um livrinho pode dar uma passadinha aqui na sede, pega, retira o seu, a gente tem bastante edição aqui ainda. Ou quando o diretor for visitar a sua unidade, pede, a gente anda com esses livrinhos no carro. Verdade. É que às vezes eu esqueço de entregar, mas normalmente quando eu ando no carro, se o colega pedir, eu vou entregar na hora sem novidades, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro, não pode me chamar no dia de folga para resolver funcional, nem para ir para psicológico, nem nada. Tem que ser preferencialmente de serviço. Mas se chamou na minha folga, tem que constar em escala. O que a gente vai pôr em escala, Malvado? O horário do início ao término. Então tem que ter a hora que começa a jornada e a hora que termina a jornada. Isso. Mas quais são as jornadas que existem na guarda? São de 8 horas e de 12 horas. Onde é que está isso? Está no artigo 2. Artigo 2º da portaria 61. Então vamos fazer a leitura. Artigo 2º da portaria 61. As jornadas de trabalho, presta atenção nessa palavra, jornadas de trabalho dos servidores da GCM serão cumpridas por meio de 1. Escala diária de 8 horas trabalhadas, denominada escala diária. 2. Escala de plantão de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, denominada escala de plantão 12 por 36. 3. Outras formas. Quando assim exigir o funcionamento da Guarda Metropolitana, tal como dispuser ato do secretário municipal de segurança urbana. O terceiro significa que o secretário municipal de segurança urbana pode dispor de um horário que não seja nem 8 nem 12. O secretário. O problema é que a gente tem um monte de unidade aí que o secretário é lotado lá, porque a unidade cria jornada. Então a gente já sabe que a ordem interna 012 obriga a constar em escala alguma jornada que chamou o guarda no dia de folga. Verdade, Marcos. Qual jornada que ele pode colocar? Ou ele põe no inciso 1, 8 horas, ou ele põe no inciso 2, 12 horas. Verdade. Existe jornada de 4 horas? Não. Pode pôr na escala 4 horas? Não. Pode pôr na escala 3 horas? Não. E 30 minutos no DIP? Mas nem um sonho. Pois é, por que tem unidade que ainda descumpre? Verdade. Por que tem unidade que ainda descumpre? Ah, vão dizer para mim que é interpretação. Eu digo que é má fé. Má fé, meu amigo. Se você está descumprindo, é má fé. E aí vai receber uma representação e a gente leva esse assunto para o Ministério Público, porque, né, já que é para escandalizar, a gente leva para o Ministério Público, então, Márcio, e aí vai falar que está interpretando a norma. Nós devemos interpretar a lei? Ou o que nós fazemos? Ou executamos? Executamos. Quem interpreta é a assessoria jurídica da pasta. Gente. Muitas vezes eu preciso entender qual que é a dificuldade de executar essa portaria 61. A portaria 61 é totalmente conceitual.
totalmente conceitual, ela traz conceitos. Ela traz conceito do que é jornada de trabalho, ela traz conceito do que é horas excedentes, do que é horas extrapoladas e do que é jornada extraordinária. É conceitos, né? Aí lá no artigo 10... Isso que eu ia te perguntar. Você falava para mim que não tinha nenhum dispositivo que permitia que o agente fosse convocado para a jornada extra. Não existia. Então, aí, após o advento da portaria 61... Permitiu que a administração convocasse. Então, não. Só que ela tem que recompensar, não é só convocar. E é interessante pegar no verbo, convocar. Convocar, meu amigo, é você pega o servidor lá com o período de antecedência que a portaria exige e fala assim, você está convocado para vir trabalhar no seu dia de folga para resolver tal assunto. O seu horário de entrada é hora tal, o seu horário de saída é hora tal. Então, no dia tal, hora tal, saída tal, você está convocado. Aí dá o papelzinho para o colega assinar, o colega da ciência no papelzinho. Convocação formal, por escrito. Você vai fazer a convocação verbal, e se o colega negar, falar que ele não foi convocado, eu quero ver como é que você vai provar que convocou, né? Porque se eu recebo uma convocação verbal e eu não estou a fim de vir, eu quero ver quem prova que falou para mim, né? Só se tiver muita testemunha ali. Faça por escrito, chefe de unidade. Pega lá o papelzinho e escreve assim, senhor Márcio dos Santos, o senhor está convocado para vir no seu dia de folga das 8 às 16 horas para resolver tal assunto. E eu vou dar ciência, com o período de antecedência que a portaria exige, né? Faça a convocação. Então, vamos lá. Eu já sei que preferencialmente não vou ser chamado na minha folga, preferencialmente vai ser dia de serviço. Se eu for chamado na minha folga, tem que constar em escala. Se vai constar em escala, tem que ser ou 8 horas ou 12 horas, né? Então vamos lá agora para o dia de folga, como é que se convoca. Lá no artigo 10 ela fala, os servidores da GCM, independente de sua escala, diária ou de plantão, poderão ser convocados para a jornada extra. Tá vendo a palavra jornada extra? Tá reforçando, tá sendo redundante aí. Se tá falando de jornada, qual que é o conceito de jornada? Só tem as duas. Artigo 2º. Jornadas são cumpridas por meio de escala de 8 ou escala de 12. Então, você está sendo convocado para uma jornada, não para uma escala extra, para uma jornada extra. Pode convocar para a jornada extra. Pode convocar para a escala extra? Não tem previsão legal. Não tem previsão legal para convocar para uma jornada extra. Poderão ser convocados para a jornada extra, a ser cumprida em dia distinto de sua jornada normal de trabalho, para atendimento a necessidades de serviço tais como escala de operações, escalas para participação de eventos, reunião do efetivo com a chefia da unidade ou de comando superior, outras hipóteses definidas em normas internas da SMSU e órgãos subordinados. Vamos você pegar. Porque a princípio parece que o rol ali é exemplificativo, né? Porque eles traz exemplos. Não, é taxativo. Tá vendo? Volta para lá que eu vou pegar, porque eu vou falar por que é taxativo. Se parasse no inciso 3, escalas de operações, escala de participação em eventos, reunião de efetivo com a chefia. Se parasse no 3, eu poderia falar que era exemplificativo, trouxe 3 exemplos. Mas o quarto taxa. Por que o quarto taxa? Porque está escrito assim, outras hipóteses definidas em normas internas. Qualquer outra hipótese para você chamar na folga tem que estar em norma interna. Verdade. Tem que estar em norma interna. Então é taxativo. Taxativo, verdade. Para me chamar para o DIP, primeiro eu tenho que ter previsão legal para chamar para o DIP. Né? Então tem que ter uma norma interna lá, que seja uma ordem de serviço, que é norma interna. Que seja uma ordem de serviço, mas tem que ter a ordem de serviço. Chamar para o DIP no dia de folga. Então, isso taxa lá as possibilidades de chamar. Né? Os atos administrativos têm que seguir os princípios da gestação pública. Justo. Então vamos lá. O que a gente já sabe lá no começo, retornando, Malvado? Vai chamar, se eu for prestar algum serviço que seja de interesse da administração e próprio da administração, preferencialmente de serviço. Pode ser chamado para o dia de folga? Posso. Para cumprir a ordem interna 012 tem que constar em escala, isso. Aí para cumprir a ordem interna 012 tem que constar em escala de serviço. Obrigatoriamente tem que estar em escala de serviço. Verdade. Para estar na escala de serviço, ele pode me colocar em 2 tipos de jornada, 8 horas ou 12 horas. Isso. Não pode colocar em 4, nem 5, nem 2, nem meia hora. Tem que ser 8 ou 12. Certo? Então, e ele pode me convocar para uma daquele rol taxativo que a gente tem ali no artigo 10, que é outras hipóteses definidas em normas internas e tal. Verdade. Aqui a gente já demonstrou todo o aparato de como funciona para te chamar no dia de folga. Verdade. Agora a gente vai para o artigo 12, que é o único que as pessoas leem, porque é incrível. O cara pega uma portaria que tem 19 artigos, 20 artigos, e só lê um, só o 12. Aí no artigo 12 está escrito:
As horas de serviço prestado em convocações para a jornada extra, olha só, convocação, jornada extra, também denominada escala extra, deverão ser computadas no banco de horas, na proporção de 1,5, 1,5, para cada uma hora trabalhada. Gente, isso é a forma de pagamento. Isso não é o meio de convocação. Presta atenção. Você vai comprar um carro. O meio de comprar um carro, você vai na agência. Com certeza. Ou vai no classificado. Classificado. Então, o meio de comprar o carro, você busca o carro. Isso. A forma de pagamento é cartão, cheque, dinheiro. Pelo amor de Deus, o artigo 12 é forma de pagamento. É a forma como você vai recompensar o seu servidor. Ah, mas por que está escrito 1,5 para cada uma? Porque você pode chamar ele para 8 ou para 12, meu filho. Se você chamar ele para 8, a 1,5 vai virar 12. Se chamar para 12, vai virar 18. E tem mais. Se você chamar ele para 8 e ele passar 12 lá porque a operação não acabou, você vai ter que dar 18. E se você chamar ele para 8 e o infeliz colocar ele para trabalhar 17, você vai ter que dar 17 mais 50%. Que vai dar lá 25,5. Entendeu? Então, o artigo 12 é forma de pagamento, não é meio de convocação, não é criar jornada, não é nada disso. Pelo amor de Deus, como é que... Isso não é... isso não pode ser problema de interpretação, Malvado. Verdade. Não é má fé, cara. Eu quero falar para vocês, gestores, não fale que a gente não sabe o que nós estamos falando. Vocês podem até entender que a portaria não está correta, mas cabe a vocês executar ela. Exatamente. Tem dúvida, meu amigo? Vai consultar quem escreveu. Vai consultar quem escreveu e eu vou te falar uma coisa. A portaria número 11 de 2016 nomeou os representantes da categoria para escrever essa portaria de jornada de regulamentação de jornada de trabalho. Então tem uma comissão lá, que tem várias autoridades e 2 representantes do Sindiguardas para redigir essa norma. Então não fala que a gente não sabe o que está fazendo, porque a gente escreveu de fato a norma. Nós participamos da construção da norma. Foi de fevereiro de 2016 até dezembro de 2016, quando saiu a portaria, né, lá em novembro, dezembro de 2016 saiu a portaria. Então nós participamos do processo, a gente sabe quem está falando. Tanto é que essa ordem de serviço número 12 saiu e ela não teve coragem de falar, ao contrário do que nós estamos falando agora. Exatamente. A portaria está largamente amparada pelo decreto 33.930. Largamente, tá? Lá no artigo 6º fala que ocorre hipóteses excepcionais, que inclusive da Guarda Civil Metropolitana, e a portaria 61 está justamente no artigo 6º do decreto 33.930. Gente, cumpra, por favor, cumpra. Senão vai ser representado, a gente denuncia mesmo, e quando o seu servidor perguntar por que está sendo descumprido, a gente não vai nem perguntar para você, a gente vai perguntar para o comandante, vai perguntar para o secretário, vai perguntar para o Ministério Público. Né? E isso não é uma questão de judicialização, para a gente cobrar que a pessoa majore as 12 horas lá. Isso é uma questão política, é sentar lá e resolver isso com a gente. Dá a impressão que as horas estão saindo do bolso do povo, cara. Bem lembrado, o agente ele é hipossuficiente. Ele não pode ficar com essa carga nas costas. Justamente. Tem que majorar a hora correta para ele. Se dispensou, tem que majorar a hora correta para ele. Voltamos, vamos lá. Voltamos. Né? Bom, essa semana o Diário Oficial da Cidade trouxe a publicação de uma reivindicação nossa, que inclusive é uma reivindicação antiga, que já tem meses que a gente tem reivindicando junto à Secretaria. O que acontece? Vários servidores, dezenas de colegas, tiveram o estágio probatório, vamos dizer assim, prolongado por mais tempo do que a lei exige, porque pegou um CAT no meio do caminho. E olha que interessante. O colega que entrou lá em 2014 e pegou uma licença médica, ele só trabalhou a mais os dias da licença médica, né, por exemplo, 60 dias ou 90 dias, trabalhou a mais 60 ou 90 dias e teve o estágio probatório homologado, certinho. Certo. Quem pegou um dia de CAT ficou passando para frente, porque o sistema tem um problema lá que não reconhece o CAT. Realmente existe um decreto que fala que o CAT não computa como tempo de efetivo exercício para fins do estágio probatório, né? Mas o que de fato é que acontece é que se foi um dia, 5 dias, 60 dias, 90 dias, esse CAT paralisou o estágio probatório dos colegas. Aí os colegas ficaram aí, tem colega que tem 5 anos no estágio probatório. Entrou em 2014, até hoje está como terceira classe, né? E aí uma reivindicação nossa, nós levamos a Secretaria o problema, é um problema de sistema, né? Não é jurídico, não é discussão jurídica, é um problema de sistema. E aí a Secretaria, o secretário junto, o Celso Monari, ele firmou a posição, nós vamos resolver, nem que seja manualmente, né? E nessa parte a gente tem que elogiar o serviço da Secretaria, porque já vem se prolongando essa negociação, né? Já tivemos que judicializar alguns casos. Isso.
E ele se propôs a resolver isso de forma, né, administrativa. E resolveram de fato. Só que acho que, se eu não me engano, eram 15 pessoas na publicação. A diretora Christine Seller da DRH falou que são 23, então, pelo que eu entendi, ainda faltam algumas pessoas ainda a serem ajustadas, né? E aí entrou, Malvado, o colega que é sindicalizado, que paga contributo do sindicato, ele foi beneficiado pelo ato, né? Mas quem não é também foi. Verdade. Né? Quem não é sindicalizado também foi beneficiado, né? Então, né, encerra aquela discussão de representação, né? Mas, de qualquer maneira, o primeiro ato que fez foi homologar a data do estágio probatório, retroativa à data em que a pessoa tinha direito. Isso. O segundo ato foi a progressão do colega de terceira para segunda, porque é automático conforme o estágio probatório. E o terceiro ato publicou hoje. Isso também em alguns casos está relacionado com a promoção horizontal também, né? É o que publicou hoje, é o terceiro caso. Alguns colegas, como tiveram a progressão em 2017, tiveram direito à mudança de letra, né, à mudança de grau, à promoção horizontal em 2018. Outros colegas retroagiram o ato a 2018, então tiveram direito à mudança de grau em 2019. Saiu hoje essa lista publicando, pessoal, do QTG 1A ou 2A para o QTG 1B ou 2B a partir de abril de 2014. Então, vem aí esse valor retroativo, dá uma misturada lá com o abono suplementar do piso salarial, mas pode ser que venha algum valor, porque é corrigido, né? O nosso futuro diretor, Rafael, tá nessa empreitada aí. Sim, sim. E é um colega que batalhou muito para chegar nesse resultado, né? Ficamos felizes. E você associado, que insistiu, ligou aqui, né, pedindo para a gente intermediar, deu resultado. Sim. E os colegas que judicializaram a questão, acho que a Karina, o Salgado, judicializaram a questão, assim, a prefeitura resolveu o problema. Vamos esperar a prefeitura peticionar o juiz falando, olha, o problema está resolvido, e aí a gente concorda com a extinção do processo. Não precisa ficar brigando na justiça por uma coisa que está resolvida, né? Tudo que a gente pediu na ação foi resolvido pelo ato administrativo. Então não tem por que ficar brigando e tal. Deixa a prefeitura peticionar lá, dizendo, ó, perdeu o objeto, a causa perdeu o objeto porque nós resolvemos o problema, a gente dá o de acordo, o juiz extingue o processo. Cara, você vê, ó, esse é um exemplo de judicializar ou resolver politicamente, né? Conseguimos resolver politicamente antes mesmo do término da sentença, né? Teve só uma sentença lá e tal, mas de qualquer maneira, assim, é a secretaria atendendo às reivindicações da categoria, isso é muito importante, tem que elogiar mesmo, né? Quando atende, porque quando não atende a gente critica, né? E bate duro e tal, mas quando atende tem que elogiar que fez acontecer. Só tem um caso que, assim, esse colega é Ricardo o nome dele, é bem emblemático o caso dele. Ele ingressou na guarda em 2003, olha só, em 2003 ele ingressou na guarda, optou pela carreira 13768, só que dentro do prazo ele foi lá e pediu para não optar, para desoptar pela carreira. Em 2011 ele tornou a optar, só que de 2003 a 2011 ele ficou na carreira do QPG, 11715. Nesse período deveria ter encerrado o estágio probatório dele, porque mesmo na 11715 tinha previsão de estágio probatório e tinha forma como era encerrado. Bom, de 2003 a 2011 ele estava no QPG, 11715. Ali deveria ter encerrado o estágio probatório dele, publicado a homologação do estágio probatório, né? Mas não publicou. Aí em 2011 ele optou pela 13768. Aí ele veio como GCM terceira classe. Lá ele estava como GCM, ele veio como GCM terceira classe. De 2011 a 2015 ele ficou como GCM terceira classe. Então teve 4 anos, dava para ter homologado de novo o estágio probatório. Não homologado. Nossa. Beleza. Em 2015 ele optou pela 16239. Como não havia homologado o estágio probatório para ele, o que ele fez? Ele de terceira classe saiu para terceira classe de novo. Pois é, em 2015. Hoje, ele já estamos em 2019 e ele continua terceira classe porque não homologaram o estágio probatório dele. Entendeu? Quando que ele tem direito? Lá na 715. Nossa. Pegou os 3 anos de efetivo exercício, fez a avaliação, tinha que ter homologado lá. Né? Agora, para corrigir esse caso vai dar um trabalho danado. Mas assim, é um caso que a gente, se a prefeitura não corrigir, a gente vai judicializar e para frente. Esse caso é emblemático, ele está separado dos demais colegas porque é um colega que entrou lá em 2003. Né? É por isso que o sindicato sempre pretende resolver as coisas politicamente. Se for possível, né, Malvado? Verdade, se não for, bom, ajuizar, né? Bom, a gente está com 30 minutos de programa, Malvado. Vamos deixar a sede moral para o próximo programa? Vamos, é um assunto senão fica meio importante, cansativo, polêmico.
Assim, na verdade a gente trouxe o material de assédio moral para ler aqui, a lei, o decreto e tal, para assim, orientar os nossos colegas que assistem o programa como proceder em caso de assédio moral. Porque assim, o que a gente detectou? Os casos de assédio moral estão crescendo, estão aumentando na Guarda Metropolitana. Dá vergonha de falar, mas tem CD, tem subinspetor assediando um colega que é CE, que é a terceira classe, segunda classe, primeira classe. E o colega, você que está se sentindo ofendido, né? Fizeram uma brincadeira com você e se incomodou, fale para o CD e para o sub. Eles estão num nível que tem que combater o assédio moral. Sim. Você falando para ele já vai entender que você não gostou e ele vai, a partir dali, ele vai ter que tomar atitude para evitar esse tipo de brincadeira. Você tem o meu telefone? Tem o do Carlão? Se você não tem, entra no nosso site sindiguardas-scp.org.br, pega o meu, pega o do Carlão, pega o do Evandro, Radmarker, Clóvis, pega de toda a diretoria, salva no seu celular, meu amigo. Quando você se sentir ofendido, liga para um dos diretores e fala assim, olha, eu passei por tal ato, isso é conduta assediosa? O diretor está apto a te falar se é conduta assediosa ou não e te orientar como proceder. Mas de qualquer maneira, no próximo programa a gente vai fazer essa leitura da lei do decreto de assédio moral. Vamos, né, explanar quais são os requisitos para configurar o assédio moral e assim, vamos ver se para essa onda. Parece uma epidemia de assédio moral na instituição. Não, e é verdade, muitas vezes o colega que está no nível 2, no nível 3, muitas vezes eles não estão reconhecendo que estão praticando assédio moral sem querer. Muitas vezes não percebem, mas que a gente tinha aquelas brincadeiras de chamar ô bisonho, né? É a cabeça presa no passado, é a cabeça presa no passado. E a gente precisa mudar essa cultura. A gente está em 2019, tem um colega que achando que a gente ainda está em 86, ou 90, ou 92, e sabe, cabeça presa no passado. Liberte-se, colega, liberte-se, não está em uma outra era, né? Vai abordar igual você abordava lá em 95, pra você ver. Né? Você não vai ser demitido. E a mesma coisa que eu falo para os gestores. Gestores não dá para vocês gerir como vocês geriam no passado. Não tem jeito. Bom, para encerrar nosso programa Fique por Dentro, edição dessa semana, vamos fazer a leitura de uma pergunta, um comentário que o colega fez na edição passada do programa, né? É o Gabriel Henrique, ele fez o seguinte comentário. O que tem de despreparado no nível 4 da carreira é assustador. É mesmo. Acho que o sindicato poderia fazer um curso de gestão direcionado só para o comando. Talvez assim, alguns deles aprendam o que é gerir uma corporação. Concordo plenamente com o Gabriel Henrique, né? Embora não seja, olha só, a gente novamente entrando numa tarefa que seria institucional, né? Verdade. Embora seja uma tarefa da instituição fazer essa capacitação, não só para o nível 4, para o nível 3, nível 2 também, fazer essa capacitação, mas o sindicato realmente pode fazer esse curso. Nós, na verdade, temos um projeto de escola aqui no sindicato, a gente quer montar uma escola, o Clóvis bate muito nessa tecla, vamos montar nossa escola, vamos montar nossa escola. Nós queremos dar cursos validados aqui, nós queremos dar cursos aqui que sejam validados e valham pontuação para o colega evoluir na carreira, e a gente quer dar curso direcionado à gestão mesmo, o Gabriel Henrique. O duro, cara, é que assim, o camarada para chegar IS, nível 4, IA, IS e tal, minimamente ele deve ter apresentado alguma pós-graduação. As pós-graduação, a maioria é de gestão, né? Não é possível que o colega sentou na cadeira e não aprendeu nada, sabe? Mas, assim, você tem razão, Gabriel, tem que capacitar. Gabriel, mas não fique desesperado não, porque nós temos 49 IS, né? Esse nível tem novas pessoas ali, com novas cabeças. E isso vai gerar um movimento que nós vamos estar ganhando no futuro. Você pode ter certeza disso. A gente está plantando, né? Estamos semeando, Gabriel, para colher bons frutos no futuro, porque realmente, agora esse metropolitano passou por uma história de 30 e poucos anos aí, meu amigo, de desordem. Né? As coisas estão caminhando, estão melhorando. Estão caminhando para... Porque antes era pior, Gabriel. Se a gente olhar lá, 2000, 2003, 2005, 95, era pior isso aqui. Não, e eu já vejo uma infinidade de ideias com a cabeça diferente. Pensando diferente. Eu vou nas operações e realmente ele fala assim, Carlos, eu concordo com você. Nós não podemos extrapolar as horas. Sim. Nós temos que fazer o planejamento e colocar em prática para dar certo. Então, vai ter mudança sim, com certeza. A gente precisa romper essas cabeças que estão presas no passado ainda. É quebra de paradigma. Verdade, né? verdade. É difícil. E é difícil. Mas vamos trabalhar. Gabriel, um grande abraço, obrigado por participar. Participe desse também, deixe seu comentário, participe com a gente no YouTube. Se inscreva no YouTube, no Facebook curta, comente, compartilhe, no Instagram siga-me, verdade. Follow me no Instagram, tá? Assista o nosso programa, leia o nosso site
Mande os seus dados para o registro de arma de fogo, a gente vai mandar para a Polícia Federal, né? Verdade. E grande abraço a todos, se despeça dos nossos companheiros. Pessoal, fique com Deus e qualquer dúvida, liga para o seu sindicato. Um abraço, gente. Obrigado.